ao vivo também no Face, né? Então, assim, a gente tem muitos desafios ainda, né? Maurício? Tem muita gente ainda, poxa, alguns já foram, tem algumas pessoas já também estão indo também, tem gente sendo chamada por Deus, né? Então, enfim, essa é uma situação bem grave, bem difícil, né? Graças a Deus eu já me vacinei, estou vacinado, para a glória de Deus, né? Que a gente possa dar continuidade a falar do Evangelho, falar de Jesus, falar do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, da única verdade que existe, que é Ele. É a única verdade. Ô Luiz, que bom tê-lo aqui, meu amado. Que o Senhor te abençoe. Mas então, hoje o Senhor... É isso aí, Maurício. Pois é, a oração do justo pode muito seus efeitos. A gente está clamando ao Deus poderoso por todos os irmãos que estão né, sobre a influência, estão sobre esse vírus, aqueles que estão internados ou aqueles que estão em casa, nem todos a gente sabe, né? Mas que o Senhor abençoe esse povo, né? Cure, liberte, né? A gente clama a Deus por isso, né? E que todos tenham o cuidado, a sabedoria de Deus. Deus nos deu sabedoria para esses momentos, sabe? A sabedoria de Deus é para momentos de dificuldade, discernir, né? E influenciar as outras pessoas a também temerem ao Deus poderoso e saberem o momento, né? A gente tem que ser prudente como a serpente e inofensivo como a pomba, né? Então o Senhor nos ensina a sermos prudentes, né? A ter sabedoria, né? Então existe um momento para tudo. A palavra diz, existe um momento para tudo debaixo do sol. Há um momento de abraçar e há um momento de afastar de abraçar. Há um momento de todas as coisas, tá? Então a gente tendo sabedoria, a gente passa por todas essas situações, né? Mas a gente tem, assim, tem me entristecido com irmãos que têm ido, né? Ainda tinha muito para fazer, muito para dar, e pelas famílias, né? Deus sabe o tempo dos seus justos, né? É preciosa, né? A morte dos filhos do Senhor, mas que as famílias também possam entender todo esse momento, compreender tudo isso, né? E seguir em frente, né? Para a glória de Deus, né? Hoje a gente vai estar falando sobre, a gente está num ciclo, né? num estudo direcionado, né? Em simplesmente Jesus, onde a gente está revelando, falando dos livros do Antigo Testamento, né? E revelando Jesus ali, as características de Cristo, as figuras messiânicas do Antigo Testamento que apontam para Ele. Existe um plano, né? Na semana passada a gente falou do livro de Cânticos dos Cânticos, que é um livro, é uma história de amor. A Bíblia é uma história de amor, né? É uma história de amor do Pai pela humanidade. Desde o primeiro momento, em todo momento, é Ele derramando do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia, da graça, da compaixão, o tempo todo. A Bíblia é uma história de amor e recheada de aventuras e com todo tipo de situações, né, e que apontam para o protagonista, para o grande protagonista, né, vamos dizer assim, para o personagem principal, que é Cristo. Diz a palavra que ele morreu antes da fundação do mundo, ou seja, já estava no roteiro de Deus. Já estava no roteiro. Então, ali está dizendo de que as coisas que aconteceram antes que ele se revelasse em carne, era para revelar ele no Espírito durante toda a história de Israel, toda a história da humanidade.
Então a gente está mostrando isso, procurando trazer isso para os irmãos, para que a gente veja e perceba, entenda que toda a vinda de Jesus, o sacrifício dele, é apontado, ou é delineado, ou é conduzido, ou é contado de que ele haveria de vir, quais eram as características que ele teria. E todas essas características estão preenchidas ali em todos os livros. A gente vai ver hoje um livro, ele é dividido em duas partes, que é o livro de Samuel, 1º e 2º Samuel. É um livro intenso, não dá para a gente falar numa sessão só falar dele todo, né? Mas é um livro intenso, cada capítulo conta uma história diferente, paralela, é a história de Israel, né? De Samuel, do último juiz de Israel, né? E a história desse homem é maravilhosa, uma história de amor, de fidelidade, de rejeição, o nascimento milagroso, né? É uma história linda, né? E um livro intenso, muitas das referências que a gente tem da cristandade, do cristianismo, muitos deles saíram, muitas das frases que a gente fala vieram de 1º e 2º Samuel, porque esse é um livro muito rico na história e mostra muita coisa, onde a gente se identifica, né, com alguns personagens, e algumas vezes a gente até nos vê naqueles personagens que a gente não gosta. Então mas é o personagem que é humano, carnal, terreno, mais ou menos assim como a gente, né? E isso é algo tremendo, porque Deus traz a figura, né? Mostra através da história de Israel, mostra quem somos nós e quem é o Messias. Amém? E eu vou orar aqui para a gente iniciar, né? Ó Deus poderoso, nós queremos consagrar esse momento, Pai, a Ti. Que seja o Senhor a fazer, a ensinar, a falar, Senhor. Seja no comando do Teu Santo Espírito, Pai. E que a Tua boa mão, Senhor, esteja sobre nós nessa noite. E que seja o Senhor a conduzir e tocar no coração dos Seus filhos. Que eles possam meditar em cada palavra que o Senhor mesmo ministra aqui essa noite. E que apesar de mim, Senhor, todo o Teu intento seja alcançado no poder do nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, como eu estava falando, né, a gente vamos abrir aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, né, e a gente vai ver como essa história começa, né? Diz assim: havia certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofine e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Apesar de que o Senhor tinha deixado estéril, Ana era estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste?
Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele a amava, cara. Ele a amava, né? Mas Ana sofria com com a rival dela, vamos dizer assim, né? Com aquela que sempre que podia, né, vinha fustigá-la, né? Terrível, né? Então, assim, vamos andar mais adiante. E assim se fazia ano após ano, verso 7, né? Então Ana, verso 9, então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Elis fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Amém? Então Eli viu a mulher ali falando, amargurada, falava só grunhia, ele não ouvia nada. Essa mulher tá bêbada aqui. Mas ela estava derramando o coração dela. Derramando o coração de Deus, de tudo que ela estava sofrendo, sendo humilhada, sendo pisada, né, angustiada, menosprezada. Né? O homem que ela amava, ela não conseguia dar ao filho, como se, né, fosse uma... Já que Penina tinha filho, o problema não era de Eucana, né? Era a situação dela. Mas, enfim, e o Senhor lhe concedeu o que lhe havia pedido, né? E diz assim, né, a palavra ainda no primeiro capítulo, a partir do verso 20, diz assim: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E havendo-o desmamado, verso 24, pulou agora, do 20 para o 24. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um éfa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito criança. Verso 27. Porque este menino orava, por este menino orava eu, ela dizendo para Eli, e por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, para que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então Ana entregou, dá uma pausada aqui no...
no Instagram. Mas a gente rapidamente a gente resolve. Pronto. Voltou aí, Aurizete. Oi. Maria, Aurizete, glória a Deus. Então nasce Samuel. E a mãe, né, entrega ele ao Senhor para morar em Siló, na casa com Eli, para servir a Deus ali desde criança. Olha só, ela entregou ele a Deus e ele foi morar em Siló. Ali é onde estava Eli. E viveu ali ele cresceu, né? E a gente vê nesse livro, né, assim que Ana tem o seu pedido atendido, porque assim, quando a gente é tão atribulado, às vezes a gente é tão menosprezado, a gente passa situações de tanta humilhação, e a gente clama ao Senhor, clama, ano após ano, Ana clamava, e ali ela se derramou naquele ano especial, e o Senhor a atendeu. E ela, depois que ela volta e cumpre o voto com Deus, ela cria um cântico, ela faz um cântico ao Senhor, né, que está no capítulo 2. Né? Eu não vou ler, é um pouquinho longo, mas assim, é lindo, é maravilhoso, né? E eu assim, te incentivo a ler esse cântico, porque tem coisas assim maravilhosas de quem é Deus, né? Ela experimentou, quando a gente experimenta Deus nessas coisas, quando Deus responde, quando a gente se derrama, quando a gente busca, se humilha, assim como fez Ana, o Senhor vem e responde e fala. É muito tremendo, cara. É Deus conosco. Não é um Deus distante, é Deus conosco. E assim, e o derramar dela fez toda a diferença, né? Então, e Samuel cresceu e se tornou juiz em Israel. Olha só a situação de Israel nesse momento histórico. Eli não foi um bom juiz, né? Os filhos dele não seguiam a Deus, eram sacerdotes, mas eram perversos, sabe? Não serviam a Deus, serviam a eles próprios. E Eli sabia disso e não repreendia seus filhos. Ou eles nem ligavam, e ele não tomou nenhuma atitude e deu de mão. Então, assim, gerou uma situação em Israel muito ruim, porque as pessoas não queriam mais procurar Eli e o juiz, porque os filhos, quando a pessoa chegava para sacrificar alguma coisa, ele vinha, metia um garfo de 3 pontas na panela, pegando a carne, pegava o melhor do sacrifício para eles e não respeitavam ninguém. O que aconteceu? O povo começou a seguir outros deuses, os deuses dos povos que estavam à sua volta. Aí começaram a seguir Astarote, Baal, né, e tantos mais ali naquela área. E assim o povo se corrompeu no seu coração ao seguir outros deuses. E o Senhor levantou ali Eli, só que Eli era uma criança. E a própria palavra, o próprio texto de Samuel diz que Deus não falava com frequência naqueles tempos. Não havia a palavra revelada, porque o povo tinha se desviado. E o próprio juiz também não estava nos caminhos, né, que era Eli.
E aconteceu que o menino Samuel começou a ouvir a Deus. Deus começou a falar com ele. E isso, Eli entendeu que Deus estava falando com ele. Né? E chega ao ponto de Deus falar para Samuel o que ia acontecer com Eli. E fala, ó, por causa dos filhos, porque ele não administra bem a sua casa, não administra bem a sua casa. Então, Eli vai morrer e seus filhos também. Vem um outro profeta, né, um outro homem de Deus, né, apesar da palavra não ser abundante naquela época, Deus envia um a outro que fala a mesma coisa para Eli. E Eli não retorna, não faz nada. Como se já tivesse tentado de tudo, ou já tivesse desistido, ou já muito velho. Fala, agora, como é que pode? Esses meninos não querem. Né? Alguma coisa desse tipo. E acontece o pior, né? Acontece o pior. Os filisteus invadem Israel e há uma guerra terrível, né? Os israelitas pedem a arca do Senhor, olha só, traz a arca para o arraial de Israel. Aí a arca vai para o arraial de Israel. Quando chega aquele alvoroço, todo mundo ficou feliz que chegou a arca. Os filisteus vieram contra Israel com toda a força, enfim. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus. Foi uma matança. Morreu o Ofni, morreu o Finéias. Eli, quando soube, caiu da cadeira, morreu também. E a arca do Senhor foi levada para a Filistéia, né, pelos filisteus. Cara, aí a gente pensa assim, né? Bom, Israel vai lá buscar, alguém vai lá buscar a arca. Deus não precisa disso. O resto é religião, vai buscar lá a estátua de alguém, precisa de alguém levar para casa de um, para casa de outro. Não é estátua, não é o objeto. Aconteceu que levaram a arca do Senhor e colocaram dentro do templo deles, do Deus dele, Dagon. Na madrugada seguinte, de manhã cedo, estava Dagon deitado no chão, a estátua caída. Aí o nego levantou, botou de volta no lugar. No dia seguinte, o nego chega cedo lá, tá lá também, com os braços quebrados, com a cara no chão de novo. Aí o nego falou, opa, o negócio ficou complicado. E aparecem tumores no povo, nos reis. A Bíblia fala em hemorroidas também. Que esses tumores seriam hemorroidas. E aparecem esses tumores e a doença, e no que a gente vai fazer com essa arca, o que vai fazer, ninguém sabia o que fazia com ela. Aí tiraram de uma cidade para outra, quando chegou em outra cidade, a mesma coisa, os tumores, aquela coisa em todo mundo. Meu Deus do céu, tira esse negócio daqui. Até que os sacerdotes e os sábios falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos devolver para Israel, vamos mandar de volta. Isso é terrível demais para estar aqui com a gente. Isso aqui não é para estar com a gente, não. Vamos mandar embora. Vamos botar de volta. Né? E troca de cidade, coloca em outra cidade, mesma coisa. Em uma das cidades, alguém abriu, quer dizer, um grupo de homens abriu a arca para ver o que tinha dentro. Morreu 70. E depois fecharam. Não sei como fecharam. A Bíblia não fala como fecharam, mas fecharam. Né? E fizeram uma oferta em ouro, moldaram 5 ratos de ouro e 5 hemorroidas de ouro. E mandaram junto com a arca. Botaram numa carroça
botaram os bois, porque não tinha ninguém que queria levar a carroça, e aí os bois foram sozinhos de volta. Voltaram para Israel, mandaram avisar Israel e a arca voltou. Isso fala, sabe, que não é religião, sabe? Não que precise da arca, mas que fala que não é o homem que precisa fazer nada. O homem não tem poder nenhum para poder fazer nada. Deus trata dos seus próprios casos sozinho. Ele trata de suas situações sozinho. Ele não precisa do homem para nada. Para nada. Absolutamente nada. Ele resolveu tudo através do poder. Foi tudo resolvido. A arca voltou para Israel, foi aquela festa, voltou lá para Gireate-Quearim, se eu não me engano, voltou para lá e só saiu de lá quando Davi mandou buscar. Isso fala, né, de que o Senhor faz. É Ele que faz. É Ele que está no controle, é Ele que comanda. Não é ninguém que vai buscar, não é ninguém que faz, não é ninguém que dá uma ordem, ou alguém que convence alguém, ou paga, ou qualquer coisa. Não é, meu. É Deus que faz. É a mão do poderoso que faz. Sabe? É muito profundo essa. É algo que Deus fez tudo, né? E gerou temor nos filisteus. Temor por ele. É deles saberem quem é o Deus Todo-Poderoso nos céus e da terra. Né? Bom, Samuel cresce, né? Samuel assume o ministério. Né? A morte de Eli, dos filhos. E a primeira coisa que Samuel faz quando retorna é conduzir o povo ao arrependimento. Traz todo mundo. Né? Ele, assim, está lá em 1 Samuel 7, a partir do 3, do verso 3, diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. E então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia. E disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ele conduziu o povo ao arrependimento, quem andava errado, que andavam nos seus próprios caminhos, fazendo o que era da sua vontade, né? Para onde o nariz apontava, é quem está no controle sou eu quero assim, eu quero assado. As pessoas não buscavam obediência à vontade do Pai, a lei tinha sido dada, sabe? É como se como um povo como Israel pode esquecer do Senhor, esquecer do mandamento do Senhor, que tirou do Egito, adentrou na terra prometida, dividiu todas as terras, preparou tudo, formou o povo, deu todas as condições de uma terra maravilhosa que manda leite e mel. E esse povo passa a seguir o seu próprio conselho. E Samuel, vendo tudo isso, conduz ao povo ao arrependimento. Pecamos contra o Senhor. Essa é uma figura messiânica, cara.
Samuel é essa figura. Ele fala dessa condução ao arrependimento, à consagração, ao jejum, ao sacrifício, ao derramar de coração. Sabe? Samuel aqui faz esse papel, o papel de Cristo. Ali, a Cristo, ao Senhor conduzindo os passos de Samuel. Samuel foi levantado segundo o poder de Deus porque, assim, foi um milagre o nascimento dele. O Senhor o fez, o Senhor concedeu, o Senhor falou com ele e o Senhor tem conduzido ele. E ele passa a conduzir ao povo nos caminhos do Senhor. E conduz, vence filisteus em guerra, né? E o ministério dele é um ministério assim frutuoso, né? Que frutifica, é fecundo, né? O ministério de Samuel. E ele, toda a história dele é ele abençoando, né, o povo de Israel. E ele vai envelhecendo, envelhece, fica idoso. Na sua idade já avançada, ele coloca seus filhos para julgar Israel. Entretanto, né, seus filhos não correspondem a Samuel. Eles não seguem pelo caminho de Samuel. Eles também se corrompem na vaidade, na corrupção, a aceitar suborno. Se corromperam. E aí, meu amigo, isso não dá. Não dá. E diante dessa situação, vendo, né, depois de uma história de um homem julgando com justiça, com amor, conduzindo o povo pelos caminhos de Deus, no mandamento do Senhor, e vem outros juízes e começam a julgar de forma corrupta, né? O povo se levanta contra essa situação. E a nação se levantou, o povo se levantou, né? Só que, olha a situação. A solução que eles tiveram era uma solução da maneira deles. Assim, Samuel 8:1 diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízo sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. É uma coisa incrível, né? O ser humano. Aí, o que eles pedem? Não, olha, os seus filhos são corruptos, não dá para julgar, então eu quero um rei. Eu não quero mais o sistema que foi colocado por Deus. Eles não vieram buscar, não, vamos buscar a Deus por outro juízo, que ele levante outras pessoas, que haja uma outra forma. Não. Eles queriam acabar com aquele sistema. Um sistema que foi dado por Deus.
Eles queriam um outro sistema. Eles queriam um sistema que eles estavam vendo nos outros. Esse era o caso. Não era só o problema dos filhos. Além do problema dos filhos, eles tinham o problema de que eles queriam um rei humano. Não queria que o Senhor fosse o rei. Eles queriam alguém para identificar. Eles queriam um homem como rei. Só que Samuel ouve aquilo, cai mal no coração dele, ele se sente rejeitado, né, como juiz, fala, poxa, os caras, poxa, meus filhos vacilaram, mas pô, queria um rei, e eu, né, tô idoso, mas pô, tô aqui, né. É uma situação complicada e ao contrário do que eles não fizeram, ao contrário do que eles não fizeram, Samuel vai a Deus, né? Vai orar e derrama o coração diante de Deus, né? E fala para Deus. Só que a resposta de Deus é surpreendente para Samuel. Porque Deus fala com ele assim, ó, a partir do verso 7 do capítulo 8. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti. Antes, a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Eu disse, não, beleza. Não quer? Não quer. Não, está rejeitando o meu governo, está rejeitando o meu reinado, que é um rei humano. Ok. Samuel, não está rejeitando você. Quem plantou isso aqui, quando eu coloquei eles na terra prometida, fui eu. Eu criei esse sistema. E eu disse para fazer assim. E disse que eu era o rei. Mas eles não querem mais. Eles querem ser igual aos outros. Quer ser igual ao vizinho. Mas eles não são iguais ao vizinho. O vizinho não é o povo escolhido pelo Pai. Não é. O vizinho não tem Moisés como homem de Deus ou como referência. Não tem. Não tem Abraão, não tem Isaac, não tem Jacó, não tem uma linhagem de história com Deus, não tem. Não tem Josué, não tem. Não tem. Mas esse povo não quer saber, ele quer ser igual ao vizinho. Quantas vezes a gente é assim com Deus, né? E a gente vê o vizinho e acha que o vizinho é melhor. É até um ditado aí no mundo, né? De que a horta do vizinho é sempre melhor do que a nossa. A gente cobiça como é o vizinho, acha que ele é melhor, que ele é mais feliz, que ele é mais alegre, que ele tem mais coisas, que ele é assim, que ele é assado. A gente olha e inveja. Mal sabe que muitas vezes o vizinho olha para a gente e fala, poxa, ele tem um Deus que dá tudo para ele. Ele ora e Deus abençoa. Olha como ele é. Olha como é diferente. Né? E a gente não sabe que os vizinhos olham assim para a gente. Porque vê a nossa casa, a nossa família, né? Vê a paz, a harmonia, o amor. E a gente está de olho lá na horta dele. Sabe? E isso fala da gente. Sabe? Esse povo aí somos nós nessa história. Que muitas vezes recusa ou rejeita o Senhor como nosso rei. Como aquele que tem a responsabilidade sobre nós.
E a gente toma as coisas para nós, para que a gente quer resolver. Isso é típico, eles querem resolver. Não quero mais esse sistema de Deus não vale para mim. Eu quero um outro rei, bota um rei aí. Nem falou, não pediu, não perguntou, não, vamos orar. Samuel, vamos fazer uma oração, vamos fazer um jejum aqui para a gente orar e saber a vontade do Senhor. Não, isso não, irmão. O que, na verdade, eles estão pedindo é um outro rei. Simples assim. Para ser igual dos outros, para ser igual aos outros. Só isso que eles querem. Sabe? E Deus não quer isso pra gente. Não é isso que Deus quer pra gente. Não é para ser igual ao ímpio do mundo. O ímpio não é paradigma. Não é parâmetro pra gente. Não é. Não é. O nosso parâmetro é Jesus. O nosso modelo é Cristo. De homem, de caráter, de atitude, de tudo é Cristo. Ele é o modelo. É um modelo para a humanidade. Não só para. É um modelo para todos. Mas a gente muitas vezes segue o ímpio. O pensamento do ímpio, a ideia do ímpio. Coloca o ímpio, né? Ou o ímpio, ou os pensamentos ímpios, né? Mundanos. É a mesma situação, não muda nada. É a mesma coisa. Rejeita o que Deus está falando, a forma como Deus falou para fazer, o sistema que Deus nos deu para viver. E a gente rejeita para viver do modo humano, carnal, né? Enfim, então Deus atende a eles e permite que seja levantado um rei, né? Samuel fala, beleza. E o Senhor escolhe Saul. Olha o que diz Saul, 1 Samuel, capítulo 9. E havia um homem em Benjamim, capítulo 9, verso 1. E havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde o ombros para cima sobressaía todo o povo. Alto, né? O resto tudo era baixinho perto dele, era alto e bonitão. É isso que eles queriam. Deus deu a ele aquilo que eles queriam. Não é isso que você quer? Eu vou te dar um rei. Vai ser bonito e vai ser grande, forte. Mas o caráter. E Deus levanta Saul como rei. Exatamente como eles pediam, um modelo do mundo, o modelo humano que os outros reis tinham, porque eles queriam um rei que formasse, que desse a segurança, que tivesse um exército, que garantisse isso, garantisse aquilo. Como se você andasse nos caminhos do Senhor, ele não faria essa segurança. Como se o exército do Senhor fosse inferior aos exércitos humanos que estavam ali à volta. E que eles precisassem de um exército humano. O que na verdade eles estavam perdidos é que eles não entendiam a sua própria história. Quem eram eles? Como povo escolhido de Deus. Eles nem estavam completamente perdidos ali. Queriam ser como os outros. Eles queriam ser mais um semita ali. Mais um povo cananeu. Como se fosse possível isso para o povo escolhido, né? Como se fosse possível. Mas Deus entrega Saul aí, está aí, ó, Saul, para vocês. É tudo que vocês pediram. Pô, o povo fica feliz da vida. Né? O cara grande, bonitão, chama atenção, carruagem. Pô, o cara carruagem em cima de um cavalo bonito, pá!
chamando a atenção. Pô, todo mundo ficava, pô, temos um grande rei. Humano, cara, carnal, terreno, de um caráter ansioso. Rapaz, se é uma característica que tem de Saul, é a ansiedade. Ele se pressionava, ele ficava maluco para fazer uma besteira. Saul sou eu e você, cara. Sou eu e sou você. A nossa ansiedade por fazer a coisa acontecer, e tem que ser agora, Senhor, não dá para esperar. Peraí. Deus mandar fazer A e você acha que pode fazer melhor, faz A, mas faz B também, porque afinal de contas tem. Cara, nós somos assim, a humanidade é assim. E Saul é o espelho, o extrato do ser humano carnal. Né? E Deus levanta Saul, né, da maneira como o povo quis. E Samuel falou, ó, vou te levantar um rei, mas o rei ele vai formar exército, vai botar seus filhos aí na frente da batalha, né? Vocês vão lá para frente da batalha, vai para puxar carro, vai fazer serviço para o palácio dele ficar bonito, vai chamar suas filhas para trabalharem lá, né, para trabalhar dentro do palácio ou fora, mas vai botar vocês para fazer trabalho escravo, trabalho forçado quando precisar. É isso, o rei vai fazer tudo isso, vai convocar simplesmente. Né? Além de tudo, vocês vão ter que pagar impostos altos para sustentar esse rei. Ele também ter um palácio, carros e exército. É isso que vocês querem? E Saul fez isso, organizou exército, guerreou, venceu guerras, cobrou impostos, tinha carros e carruagens e cavalos, tudo isso, né? Mas não servia a Deus como deveria. Não servia a Deus como deveria, sabe? E isso foi, sabe, enchendo os ouvidos do Senhor, né? Sabe, chegou um momento, né? Tá lá, aí é o capítulo 13. Não vou ler o capítulo, mas assim, o capítulo 13 mostra uma batalha entre que os filisteus se levantaram contra Israel. Samuel convocou o exército, foi para lá, e Samuel estava para chegar. Samuel ia demorar alguns dias para chegar, né? Samuel ia demorar alguns dias para chegar, mas demorou um pouco mais. Diz que ia levar 7, levou 8. 8 dias. Quando deu 7 dias, aí, meu amigo, Saul já estava nervoso, o povo já queria ir embora, estava se escondendo, o filisteu vem aí, vai matar todo mundo. E Samuel vinha para fazer a oração e o sacrifício, né? Consagrar o povo. Saul não aguentou, de ansiedade, a espera. E ele fez o sacrifício que não deveria fazer. Quando chegou Samuel, falou, cara, que loucura é essa, cara? Você tá doido? Não, você não chegava, aí o povo me apertava, os filisteus chegando, eu tive que fazer. Não tem essa. Não tem essa. Espera. Espera. Atende o mandamento. Logo depois o Senhor falou para ele, vai, ataca os amalequitas e destrói completamente Abimeleque, todo mundo, não sobrar nada, animal, mata tudo.
Ele foi, fez quase tudo, salvou o rei e o rebanho. Olha que beleza. O rebanho ele ficou. Mesma coisa. Logo depois chega Samuel. Chega lá Samuel, e aí, oi, tudo bem e tal? Ah, destruiu, matou todo mundo. Pô, que bacana, matou todo mundo aí. Aí, Samuel, que barulho é esse? Ah, não, esse barulho aí são das ovelhas que a gente não matou, não. A gente ficou com uma parte das melhores ovelhas. Ah, meu amigo. Aí Samuel falou assim, ó, não dá para você não. Não dá para você. O Senhor providencia outro para ele. E várias outras coisas. Eu não vou entrar nos detalhes, senão a gente não termina isso aqui no tempo que a gente está determinado. Mas o que eu quero dizer para vocês com essa palavra? Que, assim, existe dentro de nós essa ansiedade, essa procura e essa vontade de fazer além do que está sendo mandado por Deus. Que além da conta, ou fazer do nosso jeito. Fazer do nosso jeito é o pior, cara. Fazer da nossa maneira é o pior. É obedecer, ao invés de obedecer a Deus, a gente obedece ao nosso próprio coração, né? Tem uma frase de João Calvino, que eu até separei aqui para a gente, que diz assim: a fonte mais certa de destruição do homem é obedecer a si mesmo. Bom isso, né? A fonte mais certa de destruição do homem é obedecer a si mesmo, ao invés de obedecer ao Todo-Poderoso, a buscar a vontade dele. E aí, Saul era isso. Ele obedecia o seu próprio coração, só fazia o que vinha ao seu coração. Se Samuel falou, faz assim, ele fazia assim, mas depois fazia um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, aumentava, dava o jeito dele, fazia da maneira dele. Queria fazer. Tem gente que não quer obedecer, porque acha, muitas vezes, que isso é diminuir. E realmente é, no caso, né? É você se humilhar, se colocar debaixo da poderosa mão do Todo-Poderoso e obedecê-lo na sua vontade. E de buscar a sua vontade. E de entender o propósito, discernir. Logo no início a gente falou de sabedoria, de ter a sabedoria e o entendimento de discernir a vontade. Paulo, quando ora, ele diz que para a gente ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, para poder executar, a seguir o caminho. Então muitas vezes a gente anda como Saul para fazer a nossa vontade. Mas o que Deus quer nos conduzir é para que a gente renuncie à nossa própria maneira de ser para ser como o modelo do Filho. E esse conflito Samuel-Saul, esse é o conflito da humanidade que tem em cada um de nós. Esse é o conflito nosso, irmão, que está dentro do nosso coração, diariamente. De fazer do nosso jeito. E a gente se desculpa, a gente acha uma maneira, a gente, ao invés da gente simplesmente, muitas vezes, só amar o próximo, a gente quer dar uma contornada para poder justificar. Existem algumas coisas que são alertas para a gente. Um deles é quando a gente tenta se justificar. Se você está se justificando por alguma coisa, para e pensa.
Só você. Não precisa conversar com ninguém e falar. É só você. Pare, por que eu estou me justificando com isso? Por que eu estou trazendo esse tipo de argumento para dentro das coisas que eu faço para poder justificar a minha atitude? Então, o que é que eu estou buscando pensar e o que é que eu estou pensando, tentando falar com essas atitudes e preciso me justificar para poder fazer isso? O que é isso? Por que eu tenho essa necessidade? Será que isso está diante de Deus? Isso é o que Deus está mandando fazer? Ou a gente está justificando para fazer justamente o contrário do que Ele mandou fazer? E que a gente quer passar ao largo, como diz o outro, tangenciar a vontade. Que é isso que Saul fazia, tangenciava a vontade, só tocava num pontinho, era uma retinha que só tocava um ponto da vontade de Deus, o resto estava tudo fora. Percebe? Então assim, cara, não é isso. A autojustificação é um alerta. E é individual. É você com você mesmo. Você meditar e tentar entender o processo que está acontecendo no teu coração. Para que você possa voltar ao caminho. Abrir mão de algumas coisas. E são coisas, às vezes, preciosas para a gente, que são pensamentos que a gente tem, ou ideias pré-concebidas do mundo, ou da sociedade, ou do relacionamento com Deus ou com as pessoas, com o trabalho, com várias coisas. E que isso muitas vezes nos conduz a outros lugares, cara. Nos tira da presença, sabe? Nos tira da presença. E a gente passa a ser como Saul, ou como diz aqui Calvino, né? Obediente à própria vontade. Quando a gente quer obedecer à própria vontade, a gente acha uma maneira de fazê-lo. O ser humano é criativo, né, para isso. Então, assim, a gente tem que entender o que se passa dentro de nós para que a gente não caia nesse tipo de armadilha, né? E Deus, quando viu que ele era desobediente, Deus falou: eu vou levantar outro. Já provi para mim um rei, diz o Senhor. E fala para Samuel: ó, Samuel, levanta, né? Está lá em Samuel 16, no capítulo seguinte, que Deus escolhe Davi. Deus escolhe Davi. Então, 16:1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Verso 6, meia dúzia, pulamos aí, ó. E sucedeu que entrou os filhos de Jessé, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Saul, né, foi visto pelo homem com a aparência do homem, mas o que Deus está vendo é o coração. Verso 8. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido. Verso 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante,
e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Senhor escolheu Davi. Às vezes a gente pensa, por conta da sequência, que foi uma coisa rápida. Não. Saul ainda reinou, depois de Davi aqui ser ungido, mais 20 anos. Ao todo, Saul reinou durante 40 anos, se não me engano, 43 anos. Então, nada acontece da noite para o dia, as coisas acontecem no tempo de Deus, mesmo que a gente, no nosso olhar bíblico de fazer a leitura, ache que as coisas foram assim, mas não foram. Teve o tempo de preparo de Davi, teve o tempo de tudo acontecer, teve o tempo que foi dado a Saul, do tempo dele, né? Encheu o pote dele de iniquidade, fez muitas besteiras, mas seguiu o caminho humano dele, terreno, carnal. Mas Deus já tinha preparado o ungido dele para o momento que Saul ia embora. E chegou o momento, numa guerra, morre Saul. Ele, na verdade, se suicida. Mas o escolhido de Deus, o ungido dele, né? Davi, Deus escolhe e espera o momento certo dele se levantar. Percebe? O homem segundo o coração de Deus. Então há um momento em que a carnalidade de Saul foi o que foi adiante. Existia tinha uma galera que amava Saul, que ele vencia as guerras, tinha a maneira dele, né? Mas o Senhor olha outra coisa, olha a obediência. Então perceba isso. Olhe para a gente ser segundo o coração de Deus, da maneira como Deus quer que a gente seja, e não como o homem que quer um rei veja que a gente seja, o homem que quer ou um líder ou alguma que quer que a gente seja de uma maneira, mas a gente tem que ser segundo Deus quer, fazer segundo a vontade dele, da maneira dele. E ele já vem nos ensinando como fazer. E andar conforme ele andou aqui na terra. Porque naquele tempo eles não tinham uma referência como a gente tem hoje, cara. A gente tem Jesus como referência de homem em carne. E isso é fundamental. Então, nos tempos atuais, né, onde a gente vive tanta loucura, tanta iniquidade, um tempo que se abrevia, tanta maldade nesse mundo, tantas coisas, não se iluda, irmão. Não se iluda. Não é para ser como o mundo é. Não é para a gente se parecer com o mundo. A gente tem que se parecer com Cristo. E as nossas atitudes têm que ser como a deles. Senão, daqui a pouco a gente vai estar fazendo a mesma coisa que aquele povo. Seguindo os mesmos caminhos. Amém? Eu queria orar por vocês. Né? Queria orar. Quero orar também por todas essas pessoas aí que estão internadas. A gente está com o nosso amigo Pastor Benoni internado. Né? Enfim, vamos orar. Né? Eu queria clamar que é o trono da graça, a gente vai fazer uma oração juntos, né? Por todos os irmãos que estão internados, aqueles também que estão com Covid, mas estão em casa, para a graça de Deus, ainda não precisaram
de ir ao hospital, então que fique lá, que seja curado, amém? Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, ó Deus amado, por cada um desses irmãos que estão aqui nesse momento, Pai, que o Senhor venha cercar, blindar a casa deles, Pai, contra toda a obra do inimigo, contra essa doença, Senhor. Ah, Deus poderoso, cerca eles, Senhor, cerca a casa, dê sabedoria e entendimento a eles e prudência, Senhor, meu Pai, na condução da vida deles, Pai, que eles tenham alcance a tua misericórdia, o teu amor, e que ao mesmo tempo o teu amor se manifeste através deles, Senhor, naqueles que estão no mundo sem entendimento, vivendo segundo, meu Pai, o entendimento deles, que através desses irmãos, Pai, dessas pessoas que estão hoje aqui também sejam alcançados, possam ouvir do teu evangelho, ouvir da tua verdade, Pai. Ah, Deus poderoso, eu quero abençoar a cada um deles, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Também quero clamar e pedir ao trono da graça por todos os irmãos, Senhor, que estão internados hoje, que estão ali, Senhor, no leito de hospital, precisando, Senhor, alguns na fila de um respirador, ou na fila de um CTI, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa abrir as portas, Senhor, a placa, Senhor. Meu Deus, repreendemos agora toda ação desse vírus maldito, Senhor, e que seja queimado, Senhor, em nome de Jesus. Tira essa praga, Senhor, arranca essa praga do nosso meio, Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos também pelo pastor Benoni, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando dele, sarando ele, tirando ele dali, são e salvos, Senhor. Nós te pedimos por ele no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe, querido. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém. Oi, Elaine. Seja bem-vinda. Chegou no amém, mas pegou o amém, não é não? Então, irmão, olha, que o Senhor abençoe vocês e tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Glória a Deus.